Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações, que assim você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Flamengo. Estamos trazendo aqui, galera, mais um corte aqui para vocês do programa da ESPN Brasil do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui da ESPN Brasil. Agora aqui vamos para a análise completa aqui dos comentaristas do jogão de ontem de Flamengo 1, Corinthians 0 pela Libertadores 2022. O Mundial, ele tem toda essa preocupação, né? E ontem mais uma vez apareceu. Claro que quando você tem um Arrascaeta para colocar na prática tudo que a gente tem na cabeça, na teoria, a coisa fica bem mais fácil, né? Eu acho que foi um misto aí da capacidade individual do Arrascaeta, mas também desse pensamento coletivo, dessa jogada, dessa ocupação. Se olhar, ali. Não, a colocação dele, como ele procura o segundo pau ali, né? O centroavante, normalmente, ele sabe onde a bola vai, na maioria das vezes. Então, ele procura o espaço nas costas do zagueiro. E, óbvio, não adianta você treinar a jogada, a exaustão, você, enfim, ter a colocação do centroavante se o cara chegar e cruzar errado. E aí tem a genialidade do Arrascaeta, qualidade técnica absurda de cruzar do jeito que ele cruzou. Pedro já tinha sido responsável por esse lance que a gente viu aí, acho que é o mais plástico do jogo, logo no começo da partida. Ele tenta uma bicicleta, né? Mais uma vez, que já está na história, com título de Libertadores, com uma final no ano passado, com 2 campeonatos brasileiros, né? Já está na história, assim como o Palmeiras, independentemente do que acontecer em 2022, é um Palmeiras que está na história. Agora, esse Flamengo agora, do momento do Dorival, né? Com o quarteto Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, com Cebolinha chegando, com Davi Luiz se entrosando com Léo Pereira, o que te chama mais atenção nesse Flamengo, que já é um dos grandes favoritos nessa Libertadores, Rafa? Olha, Abel, muitas coisas me chamam a atenção nesse Flamengo. Se a gente fosse falar aqui, esmiuçar tudo, talvez ficasse o programa inteiro, mas tentando ser objetivo, estabelecer prioridades, eu diria a você o seguinte, que o que mais chama a atenção, primeiro, é uma questão comparativa, porque o Dorival prova com sua metodologia, seu jeito de jogar, que é possível ter um elenco um time jogando de maneiras diferentes, com um aproveitamento maior do elenco. O Flamengo tem utilizado o Campeonato Brasileiro como equipe alternativa e tem vencido. Esse time do Flamengo consegue ter um equilíbrio maior entre a defesa e o ataque, é um time consistente defensivamente e que quando ataca tem proposta. O início do Dorival no Flamengo é semelhante em alguns aspectos ao início do Renato Gaúcho. Na questão de retomada da autoconfiança dos jogadores, a gente percebe o time mais leve em campo, tem algumas semelhanças, alguns pontos em comum. Mas tem 2 aspectos que eu repito, para mim, são melhores em relação ao trabalho do Renato. Esse Flamengo marca muito mais do que o Flamengo do Renato Gaúcho marcava, e esse Flamengo tem uma estrutura tática, estratégica de jogo muito mais sedimentada, e como disse o Dorival, e a gente acredita nisso, é algo criado em treinamento em relação àquele Flamengo do Renato. O Flamengo hoje consegue jogar e entender a dinâmica do jogo de uma maneira muito peculiar. As pessoas às vezes acham que para você ter um futebol de imposição, você precisa ter a bola o tempo todo, 70% de posse, trocar muitos passes. Não, você pode fazer um jogo de imposição, você pode estar sempre melhor que o seu oponente, jogando de maneira mais assertiva. O gol do jogo de ontem é um exemplo disso. O Flamengo de tempos atrás não teria essa movimentação sem a bola, com a Arrascaeta abrindo para dar essa opção e o lançamento de um zagueiro. O Flamengo, ou ele trabalharia o tempo todo a bola de pé em pé, cavando espaço, ou ele, em alguns momentos, dependeu apenas da individualidade e do talento dos seus jogadores. Portanto, é um Flamengo com um repertório muito maior e muitas coisas chamam a atenção, Abel. O Flávio Dorival é o Flávio Renato com que a gente cobrava, equilíbrio nato. Mas só o ataque estava contente. Né? A defesa continuava sofrendo, continuava sendo criticada, e o próprio jogo desenvolvido pelo time do Renato Gaúcho sempre teve aquela cobrança da preocupação tática, do equilíbrio tático, do trabalho. A gente acabou de falar do lance com a Arrascaeta, da ocupação de espaço. O trabalho do Renato
Você não vê isso. Aliás, você cobra isso. Cadê o dedo do técnico? Cadê as melhoras no que precisa? Né? Cadê aquela apurada, no caso do sistema defensivo, que goleava todo mundo, mas também tomava goleada, tomou goleada do Inter, chegou a uma final de Libertadores já contestado. Se o Flamengo ganha aquela Libertadores, iam falar que era apesar do Renato, como falaram que foi campeão brasileiro apesar do Rogério Ceni. E é notável que o Flamengo tenha alcançado esse equilíbrio tão desejado, desde a saída daquele que não se deve nominar, justamente com o menos badalado desses técnicos. É o menos badalado até do que o Domi, porque o Domi vinha do exterior com aquele currículo de quem trabalhou com o Guardiola. Então tinha todo um verniz que o Dorival não tem. E a terceira passagem desse técnico pelo Flamengo, algumas tumultuadas, como a última saída em mudança de diretoria. Ele, inclusive, em uma dessas passagens, aceitou um mandato tampão, né? E está aí provando o seu valor. Muito, muito legal. Mas a história do Flamengo, né, tem grandes técnicos, grandes nomes e outros técnicos nem tão badalados. Andrade, por exemplo, foi campeão. Carlos Alberto Torres foi campeão brasileiro. Óbvio que o Carlos Alberto Torres foi um monstro como jogador. Jaime de Almeida. Jaime, né? Jaime, Carlinhos, técnicos que fizeram história também na base do Flamengo e que foram campeões depois com o time de cima. Diga lá, Mari. Durante um tempo, todo mundo que chegar pós essa era de 2019 vem com essa cobrança, né? Então, o Dorival, ele já chegou, Paulo Souza também, ele já chegou com essa desconfiança, porque ele não chega para, entre aspas, iniciar um trabalho, um projeto, uma ideologia, um novo Flamengo. Ele chega para resgatar, para salvar a temporada do Flamengo, mas salvar colocando o Flamengo para competir, para disputar títulos. O Dorival Júnior, óbvio que tem uma história enorme como técnico já, né? Muitos anos na ativa aí como técnico, diferentemente de outros que a gente citou aqui, mas como disse o professor, no momento, em relação a outros, em relação ao Jorge Jesus, a um momento de tantos técnicos estrangeiros no Brasil, badalados e tal, ele até estava num momento de baixa na carreira dele, volta bem no Ceará e está em grande fase nesse Flamengo que, eu repito, independentemente do que acontecer daqui para frente, óbvio que é um Flamengo que daqui a 10, 20 anos todo mundo vai falar do Flamengo de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, etc, etc. E a Arrascaeta, falando nisso, esse é histórico e está jogando demais. Galera, ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a trazer conteúdos novos para vocês. Lembrando que vamos deixar os créditos aqui na descrição desse vídeo para o canal da ESPN Brasil do Grupo Disney.